Para movimento retilíneo uniformemente variado. Continua sendo retilíneo, continua sendo um movimento retilíneo, mas esse não é uniforme na velocidade, ele é uniforme na aceleração e ele é variado na velocidade. Por isso o nome dele é uniformemente variado. E eu vou voltar um pouco em movimento uniforme para depois falar mais sobre uniformemente variado e retornar ao uniforme com provas geométricas do gráfico cartesiano para a gente ver de onde vem a fórmula e provar pelo mesmo método de onde vem essa fórmula do movimento uniformemente variado, que tem essa aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Voltando aqui no que serve tanto para movimento uniforme quanto para movimento uniformemente variado, que eu não falei na última aula, essa reta ela tem uma direção. É uma reta, como eu disse, todo movimento retilíneo tem que ser numa reta, pode ser em qualquer declive, mas tem que ser uma reta. Mas a gente costuma fazer a anotação numa reta horizontal certinha, mas pode ser também uma vertical. Ou ela pode ter qualquer declive, tem que ser retilíneo. O que eu não tinha falado é que a reta ela tem uma origem, como eu tinha falado, mas eu não tinha falado que ela tem um sentido. Na verdade eu falei, mas eu não expliquei dessa forma. Que ela tem o zero, para a direita 1, 2, 50 vai ao infinito. Para dizer infinito a gente coloca uma seta aqui. E ela vai do zero ao menos infinito para o lado esquerdo também. A gente pode colocar uma seta. Aqui eu coloquei 50 menos 50 só por notação mesmo, para deixar na lousa. Mas vai até onde quer que seja e ela vem até onde quer que seja para o lado infinito. E a velocidade no movimento uniforme, a equação é essa. É exatamente essa equação de espaço, a equação horária ou a função horária. Só que não tem esse zero aqui. Por quê? Porque a velocidade é constante lá. Aqui a gente vai ter um zero, porque a gente só pode considerar a velocidade inicial. E aqui o A que vai ser constante. Mas por que eu estou falando isso? Porque na função horária de movimento uniforme, que é essa aqui, essa velocidade, esse sinal de mais, vai depender do sentido da velocidade. Ela é positiva ou negativa. Se ela for negativa, aqui tem que vir um menos. Se o escalar for negativo. Se for positivo, é um mais. É que toda subtração é uma soma, né? Por isso que a fórmula é essa. E quando vier negativo, se for menos 5, fica mais menos 5. Vamos supor que a velocidade seja menos 5. Mais menos 5, ou um menos aqui, direto. Menos 5. Toda subtração é uma soma. Já agora indo para o uniformemente variável, o espaço é igual. O espaço inicial continua igual, mais v vezes t, só que considerando velocidade inicial. Por quê? Porque essa velocidade vai variar. Mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. E o que é aceleração? A aceleração é justamente aquilo que faz a velocidade variar. Mas no movimento uniformemente variado, ela é constante. E a velocidade é aquilo que faz o espaço variar a uma taxa uniforme. Então aqui a gente tem aquilo que varia o espaço e aquilo que varia a variação do espaço. E aqui é constante, a aceleração constante. Voltando agora no sistema internacional de medidas, a gente tem o espaço como metro. E a gente tem a velocidade como metro por segundo. E a gente tem agora a aceleração como metro por segundo ao quadrado. Por quê?
Velocidade é a variação do espaço sobre o tempo. Então vai ser SF menos S0 sobre ΔT. Então é metro menos metro sobre segundos. Velocidade. Por isso que a unidade dela é metro por segundo. Já a aceleração, ela vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre t, que é igual metro por segundo, que é uma coisa que já é metro por segundo dividido pelo tempo. Então vai ser metros por segundo, e a notação fica em análise dimensional, que a gente chama, metro por segundo ao quadrado. Bom, e o que acontece no movimento uniformemente variado? A gente tem uma taxa de variação de velocidade que é constante sobre o tempo, vai ser sempre igual. Se você pegar a velocidade em qualquer instante, menos a velocidade em qualquer outro instante, e dividir pela diferença de tempo que tem de um instante para o outro, sempre tem que dar aceleração, que ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, nesse sentido, e a velocidade for também positiva, a gente chama movimento acelerado. Acelerado. Se a aceleração for positiva, e a velocidade negativa, desacelerado. E retrógrado. Então, aqui os dois estão no mesmo sentido e aqui sentido opostos. V, A. V, A. Aqui fica o oposto de retrógrado, que eu vou precisar lembrar, eu vou lembrar no decorrer da aula, que é... Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu lembro. Acelerado, porque está no mesmo sentido, e é positivo. A velocidade está no mesmo sentido da aceleração em ambição positiva. Agora, se a aceleração for negativa, assim como a velocidade, vamos supor assim, ele vai ser acelerado retrógrado. Porque então continua no mesmo sentido, só que agora os dois estão na negativa. Então é acelerado retrógrado. E tem o quarto, eu citei 3 exemplos, né? E tem o quarto. Que é velocidade positiva mais aceleração negativa. Ele vai ser desacelerado. E o oposto de retrógrado aqui, que é a palavra que eu esqueci. Que tá precisando. Quando a velocidade é positiva, o espaço ele varia positivamente conforme o tempo, sempre, não importa qual é a aceleração. Então vem outra palavrinha aqui, ó, que no fim das contas as velocidades estão positivas, mas aqui é desacelerado porque está no sentido oposto, e aqui é acelerado porque está no mesmo sentido. Ele pode ser retrógrado, ou pode ser a outra palavrinha que eu estou esquecendo. Se alguém souber, bota no comentário. Aqui a gente define os sinais positivos, e se os dois é positivo, se é acelerado ou desacelerado, a regra é desacelerado sempre que a aceleração for o oposto da velocidade. E é retrógrado sempre que a velocidade for negativa.
E é a outra palavrinha que eu esqueci sempre, que a velocidade for positiva. Vou citar as fórmulas. Bom, aqui está a fórmula horária principal do movimento uniformemente variado, mas também tem essa fórmula V igual V0 mais AT. Ela é igualzinha àquela fórmula do movimento uniforme que fica S igual a S0 mais VT. Só que aqui é V igual a V0 mais AT. Em vez de S, aqui eu ponho um V, e aqui em vez de V, em vez de S e S0 aqui eu ponho V e V0. Aqui em vez de V eu ponho A, que agora é constante A. E aquilo que está variando de primeiro grau com relação à aceleração é a velocidade, com relação ao tempo. Desculpa. Aquilo que varia em primeiro grau de acordo com o tempo é a velocidade. E aquilo que é constante é a aceleração agora. Essa é outra fórmula. São essas duas para um movimento uniformemente variado. E a velocidade média? Também tem essa. É uma média de todas as velocidades. Ela pode ser SF menos S0 sobre ΔT. Essa fórmula já existe também no movimento uniformemente variado, uniforme. No movimento uniforme, a velocidade média também é espaço final menos inicial sobre ΔT, que é ΔS sobre ΔT. Esse delta quer dizer que é fim menos início, né? Pode ser assim. Só que eu não falei nada sobre velocidade média no uniforme, por quê? Porque no uniforme a velocidade é sempre a mesma. Então, se ela é sempre a mesma, a média também vai ser ela mesma. Já no variado uniformemente, não, a gente tem uma média. Isso aqui, cada hora vai ser um valor diferente. E é a variação de espaço sobre o tempo, que é como se fosse, você vai correr, você vai andar de carro, você vai viajar. Qual que é a velocidade média? É o tanto que você se locomove dividido pelo tempo. E tem a escalar média e a vetorial média, né? Mas aí é mais pra frente. Distância deslocada sobre tempo, não quero falar sobre isso agora. Aqui é aquilo que variou em relação ao referencial. Vamos supor, vou dar até uma introduzida que eu ia falar. Se você está no ponto 0, vai até o 5 e depois retorna e para aqui, qual que é a velocidade média? É 0, porque você estava no 0 e voltou para o 0. No fim das contas é a mesma coisa que não ter se locomovido. Mas, quanto que vale a distância percorrida pelo tempo? Aí vai ser 5 mais 5 sobre o tempo. É que no caso de distância percorrida não tem o lado negativo. Aqui eu estou fazendo um movimento com velocidade positiva para depois voltar com velocidade negativa. Então um anula o outro e a velocidade média acaba ficando 0. Isso é uma coisa que tem nos exercícios que acaba pegando, a diferença entre velocidade média e distância percorrida pelo tempo. A distância percorrida pelo tempo sempre vai ser um valor positivo. Agora a velocidade média pode ser negativa, pode dar 0 e pode ser positiva. Em alguns casos é a mesma coisa também, a distância percorrida pelo tempo pode ser igual à velocidade média. No caso de um retilíneo uniforme, isso acontece. Mas o problema é quando a variação de velocidade, o movimento se inverte, então ele não é mais uniforme, de certo modo, né? Porque a velocidade inverte, se você considerar todo o movimento, ele tem alguma variação. Mas é uma pegadinha que às vezes cai em questão. Aliás, eu vou fazer isso em alguma aula de exercício, que aí fica bem mais claro.